Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral e antes da gente começar a nossa análise, pessoal, já havia prometido que nessa videoaula em questão a gente trataria da personalidade Lac Delfino, ninguém menos, ninguém mais que o nosso querido e amado golfinho. A gente vai tratar de uma personalidade peixe, mas que não é exatamente peixe como a gente bem sabe, pessoal, conforme nos ensina a biologia. Então vamos de novo tratar de uma personalidade mamífero e pouco se fala, pouco se aprofunda nessa personalidade em questão. O pouco que a gente sabe é um traço de certa forma estereotipado e aquilo que eu sempre falo, o problema dos estereótipos é que eles resumem uma complexidade de sofrimento num único rótulo. E isso torna o nosso olhar diante daquele que sofre muito raso, sem a devida profundidade, aumenta a probabilidade, por que não dizer, a probabilidade da gente errar na eleição do medicamento mais assertivo para aquele caso. Mas antes da gente começar a nossa análise de mais um leite, de mais um lac, eu gostaria de trazer um aviso a alunos do meu curso Sagrado Feminino. Já está lá disponível 2 videoaulas bônus que eu já havia prometido anteriormente, mas tive de fazer alguns ajustes, senti que eu tinha que acrescentar um pouco mais de conteúdo no roteiro daquelas aulas, de forma que finalmente só agora estão disponíveis 2 videoaulas bônus tratando sobre relações afetivas. Então, correm lá, meus queridos alunos, desejo a todos um excelente proveito. Então vamos, pessoal, sem delongas, até porque, como sempre, né, eu acho que essa videoaula ela vai ser muito densa, até porque ela vem de encontro a muitos dilemas que nós cuidadores, nós terapeutas enfrentamos, até porque muito provavelmente, pessoal, muita gente que está me assistindo e atua clinicamente vai se identificar com essa personalidade em questão, porque nós estamos falando de uma personalidade cuidadora. Então, muito difícil a gente encontrar um Lac Delfino que não seja um médico, que não seja um psiquiatra, que não seja um psicólogo, que não seja um terapeuta, que não seja um enfermeiro. Muito difícil essa pessoa não estar atuando no trabalho com gente, no sentido de mitigar o sofrimento de gente. Então a profissão aqui, ou quase 100% aí dos casos, no caso, se a gente estiver cogitando ali que não tem diante de mim o Lac Delfino, uma das formas de você ter certeza é averiguar a profissão, qual que é o ofício desse indivíduo, porque é alguém, pessoal, que não consegue cogitar a própria vida sem o viés do cuidado, uma pessoa que ela não vive sem isso, é a razão de ser da vida dela, então indubitavelmente ela vai preferir passar a maior parte do tempo dela tratando de pessoas, cuidando de gente, então consequentemente ela vai escolher um ofício que a coloque nesse tipo de contexto, a conceda naturalmente essa oportunidade. Por mais, pessoal, contraditoriamente que a gente esteja falando de uma personalidade que se cansa facilmente, uma personalidade que muitas vezes ela é tida como preguiçosa. É claro que existe uma razão de ser para isso, é claro que se eu ajudo em demasia os demais, chega um certo momento que aquilo me estafa, tal como é uma dinâmica que a gente percebe tipicamente nos fosfóricos, mas de todo modo, aqui nós temos o indivíduo de antemão, mesmo quando ele não está com a mão na massa ajudando os demais, o que, diga-se de passagem, é muito raro, mesmo quando ele não está na ativa, ele está sempre deitado, ele está sempre de certa forma cansado, embora essa característica também ela permeie todos os leites, todos os lac. São indivíduos, a gente já sabe ali quando a gente medita sobre as atribuições centrais dos leites, dos lac, a gente percebe que permeia em todos os lacs aquela dificuldade, aquela aparente dificuldade de estar aqui, de lidar com as demandas concretas, de lidar com o pragmatismo da vida, com a praticidade da vida, por assim dizer. Então são pessoas que vão demonstrar essas dificuldades para lidar com o âmbito prático de várias formas, inclusive sob a forma de um aparente déficit de energia. Então são pessoas que, ou a gente nota que elas têm dificuldade de raciocínio, principalmente em se tratando de demandas mais práticas, são pessoas muito apegadas a determinados prazeres que, veja, se essa dimensão ela me é muito estranha, é natural que eu me conecte em demasia àquilo que me traz prazer. Eu ainda não aprendi a estabelecer um limite para os meus deleites, porque é como se aquilo fosse muito novidade para o sujeito. Imagine essa lógica da encarnação insuficiente. Então é lógico que tudo que tange essa dimensão é muito novidade para mim, inclusive os prazeres, daí a dificuldade de estabelecer uma medida.
E outra forma, através da qual a gente pode manifestar a dificuldade de encarnação, é esse aparente cansaço que não passa, que é o que a gente vai perceber muito na personalidade Lac Delfino. Pessoal, deixar claro que vocês podem encontrar também outra denominação, ao invés da letra E, vocês podem encontrar também a letra O. Ou seja, essa mesma homeopatia, vocês podem se deparar com ela, ao invés de Lac Delfino, vocês podem se deparar com ela como Lac Dolfino, que se refere exatamente à mesma personalidade. A gente vai começar aqui, pessoal, estabelecendo até já de antemão, um diagnóstico diferencial, porque vocês vão perceber que Lac Delfino parece demais com os fosfóricos. Quando estou falando de alguém que vive para ajudar os outros, que vive nesse afã de estabelecer esse intercâmbio, essa troca com os outros, quer estar com os demais para tanto aprender com os demais, como também para lhes prestar auxílio, acalento, ajuda. Então, há muitas semelhanças aqui com os fosfóricos, e alunos do meu curso, meu último curso Sagrado Feminino, vão perceber grandes similaridades com outra personalidade também, que é a salvadora da pátria, uma grande homeopatia indicada para terapeutas também de uma forma geral, que é Sálvia officinalis, que absolutamente não mede esforços para ajudar, nem que tenha que morrer no processo. A gente vai perceber que é o mesmo aqui no caso de Lac Delfino. Só que veja, pessoal, no caso de fósforos, o que a gente vai notar é o seguinte, e esse engano, no fim das contas, ele é até justificável, porque ele está se respaldando aqui numa observação que só um olhar mais agudo, mais atento vai conseguir capturar. Eu estou falando, quando eu estou falando em Lac Delfino, de fato, igual a gente percebe lá em Sálvia, para alunos que já assistiram a videoaula, vão notar grandes semelhanças, mas igual a gente percebe ali em Sálvia, e diferente do que a gente vai notar nos fosfóricos, existe o tal do amor incondicional. Quando eu estou falando incondicional, pessoal, é exatamente isso. E a gente tem muita dificuldade de conceber isso, porque normalmente não foi o que a gente recebeu. Nós recebemos, em geral, um amor negociado. Eu te aceito desde que... Falo muito sobre isso no meu curso Homeopatia Inspiradora, quando eu falo da camada 2, a saber, a camada da autoestima. Qual que é a gênese, a origem maior dos problemas relacionados à autoestima. Então, discorro aprofundadamente lá no curso sobre essa questão, então não vamos prolongar muito nesse ponto. Mas o fato, pessoal, é que nos fosfóricos, por que a gente precisa ter em mente que isso aqui é muito diferente de fósforos, apesar das semelhanças, de algumas grandes semelhanças? Por que a gente não pode fazer confusão? Porque o fosfórico, pessoal, apesar da gente ter a impressão que ele é um sujeito muito empático, é um sujeito que ele é muito preocupado com os demais, e de fato essa é a tônica das suas preocupações, o bem-estar alheio. Por mais que isso esteja muito presente nos fosfóricos, o amor deles, pessoal, não é incondicional. Ele quer estar com os outros, mas para obter algo também em troca, que é a reciprocidade. É algo imaterial, ainda estou falando de uma experiência, por assim dizer, mas é uma experiência que eu espero que ela ocorra. Eu espero conseguir estabelecer uma relação de troca com essa pessoa, para quem eu estou prestando auxílio. Eu te presto auxílio e, em troca, nós estabelecemos uma reciprocidade entre nós. Em troca, nós vamos estabelecer um relacionamento. Em troca, seremos amigos. Em troca, vamos empreender uma relação afetiva mais profunda. Enfim, existe um desejo de obter algo em troca. Agora, aqui não. Aqui, a pessoa pode ser mal educada comigo, a pessoa pode não querer nada comigo, mas eu só quero a felicidade daquele fulano. Eu só quero que ele seja feliz, independentemente de eu ter alguma coisa a ver com ele. Eu só quero que ele seja feliz. Em fósforos não é exatamente isso que acontece, pessoal. O sujeito, ele espera alguma coisa, espera estabilidade, ele espera por uma recompensa girando em torno de um sentido de pertencimento. Os amigos são como uma rede que propiciam para ele alguma sensação de acalento, segurança. Então veja, existe sim uma expectativa de recompensa. Aqui isso não existe, pessoal. É claro que boa parte das doenças dinâmicas mórbidas que Lac Delfino vai desenvolver gira em torno desse doar indefinidamente, até o ponto em que ele se percebe completamente vazio a nível de indivíduo. Por que a gente nota essa dificuldade com individuação no caso de todos os Lac, pessoal? Em função
da chamada egrégora familiar. Eu chamei muita atenção de vocês para esse ponto desse efeito nivelador, despersonificador da egrégora familiar, do agrupamento familiar, quando a gente falou sobre Lac Vaccino Defloratum. Vocês vão notar algumas semelhanças e é assim que deve ser, não deveria ser diferente, porque é um Lac também. Então todos os leitos compartilham determinadas características, como, por exemplo, essa sacralização muito significativa, essa sacralização sobeja da família, da instituição familiar. Eu não posso fazer diferente do legado familiar, da tradição familiar. Eu tenho que reproduzir meramente o que eu recebi deles. Eu não posso ser melhor nem pior, porque senão eu estou desnivelada da tradição familiar. Então a família, por isso que eu trouxe esse termo nivelador, que é exatamente disso que se trata, pessoal. E é claro, se há uma nivelação, a gente já deduz de antemão que não há um respeito, pelo menos não da devida proporção que a coisa mereceria, não há um respeito, uma consideração pela individualidade de cada um. Às vezes eu poderia me destacar desse nivelamento, mas não me é permitido. Às vezes nem há uma proibição frontal, direta, em relação ao destacamento do seio familiar, seja no quesito competência, seja no sentido financeiro, mas eu é que tenho medo de ser abandonado, de ser isolado do seio familiar, porque essas conexões, desculpa, elas me são muito caras. Então fazer diferente ameaça, me coloca sob o risco de repente não ser mais aceito pelo meu seio familiar. Então veja, no fim das contas, embora muitas vezes a proibição, igual eu falei, ela não seja frontal, não, você não pode fazer diferente do que os seus pais fizeram. Ela está sempre ali, subjacente, é como o indivíduo enxerga essa dinâmica dos vínculos familiares. Ele sente que eles se fragilizam à medida que eu saio da linha, à medida que eu me rebelo, por assim dizer, que muitas vezes nem é rebelião, muitas vezes o sujeito simplesmente ele quer melhorar a tradição familiar. Ele quer elevá-la a outro nível, mas sem desvirtuar, sem deturpar a sua essência. Mas mesmo esse nível de ousadia, por assim dizer, ele pode ter alguma dificuldade em empreender, por esse medo de não ser mais aceito por aquele agrupamento familiar. Mas antes da gente começar essa análise, pessoal, é importante também que a gente tenha em mente outro fator que isso aqui permeia todo o sofrimento também de Lac Delfino, que é o seguinte: a nossa ajuda, ela não deveria ser uma ajuda cega, mas aqui é basicamente do que se trata. É algo visceral ao ponto da impulsividade. Lac Delfino não consegue agir diferente. Ele sempre vai ajudar, independentemente de quem seja, independentemente do nível de sofrimento ali, se eu sinto que eu tenho capacidade de ajudar ou não. É aquela pessoa que ela se arrisca, ela se coloca em situação de vulnerabilidade para ajudar todo mundo, independentemente da condição da pessoa. Então veja, aquela ajuda sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de ponderação. É aquela ajuda que ela é totalmente desconectada do seu porquê. Qual que é o problema disso? Ou seja, o sujeito muito provavelmente ele não recebeu do seu seio familiar essa instrução acerca de qual o valor implícito no ajudar. Por que eu devo ajudar os outros? Na verdade, a gente que é gente, a gente não funciona muito bem, pessoal. Com o passar do tempo, vocês vão observar isso cada vez mais. A gente não funciona muito bem sem um porquê. Um porquê claro. É claro que em alguns momentos da nossa vida a gente pode até funcionar sem esse farol, mas em algum momento a gente vai ter que recuperá-lo ali no nosso horizonte de visão pelo seguinte, porque o porquê ele nutre, o porquê sustenta, o porquê ele traz um princípio de fortaleza em si, pelo seguinte, porque isso aqui me permite resistir a determinadas tribulações para não cumprir aquilo que eu estabeleci como dever. Porque veja, vou citar um exemplo aqui. Se eu não sei exatamente, quando eu sou pequenininha, se não me explicam exatamente por que eu tenho que arrumar a cama, quando eu estiver naquele dia com muita preguiça, a criançada aqui, isso acontece muito, né, no caso da molecada, aquele dia, a criançada com preguiça, fazendo corpo mole para arrumar a cama, se eles não sabem exatamente qual que é o valor implícito nesse ato banal, nesse ato trivial, é natural que eles se desmotivem. Aí vai perguntar às vezes para o pai e para a mãe, porque sim, que é sua obrigação, sem deixar claro que, olha meu filho,
Com isso, você deixa o seu ambiente mais organizado. Isso é um ato de amor. Todo mundo gosta de estar num ambiente arrumado. Todo mundo gosta de estar num ambiente acolhedor. Isso aqui traz dignidade. Você não é bicho que pode viver igual ao animal selvagem, sem qualquer zelo pelo ambiente em que você se situa. Então, veja, eu percebo que vale a pena eu me esforçar, vale a pena eu sobrepujar a minha preguiça para atingir aquele bem. Então eu tenho uma motivação a mais. Ou seja, é um sustentáculo, no fim das contas, o porquê. Pessoal, a gente não pode perder ele de vista exatamente por isso, porque senão a gente fica muito à deriva dos nossos impulsos viciosos. Eu tô com preguiça, também não sei por que eu tô me esforçando tanto para fazer esse negócio, então sabe o que eu vou fazer? Ceder a preguiça mesmo. Eu não sei qual que é o valor de amar alguém, então quando a pessoa me encher o saco, eu vou chutar o balde mesmo, vou me separar dessa pessoa, ou então vou abandonar meu filho, enfim, o que impede que a gente faça isso, pessoal? É esse olhar na motivação por trás daquela união. Então, se eu tenho claro que o amor aqui é necessário, se eu tenho claro a definição de amor também, por que de eu estar com aquela pessoa, eu tendo a tolerar muito mais as adversidades daquela relação. E mais, é como eu disse, o porquê ele nutre também, pessoal. Nutre exatamente por isso, por essas razões que eu acabei de expor a vocês. Quando eu sinto que, nossa, eu não aguento mais, nossa, minha cabeça tá ruim aqui, eu não suporto mais ajudar essas pessoas, eu já não sei o que fazer porque eu tô tão cansado, eu queria estar fazendo uma coisa diferente, eu queria estar me entretendo, mas se você sabe que você muitas vezes é a última esperança daquelas pessoas que estão precisando do seu auxílio, veja, eu já tirei ânimo não sei de onde, já me surgiu aqui uma fagulha que me recobrou aqui a motivação. Então, por que nutre? Estou dizendo isso porque também, pessoal, porque lá que deu fim, igual eu falei, vai adoecer, tende a apresentar alguns acometimentos no decorrer da vida exatamente por excesso de doação. Mas, bom, por que o indivíduo está doando, mas não está conseguindo se preencher, se recarregar? É porque ele não tem claro ali para ele, não tem certo para ele o porquê. Ele ajuda meio que instintivamente. Meio porque a família ensinou ele a agir desse jeito. A família sempre bateu nessa tecla. Seja um bom menino, seja uma pessoa educada, seja elegante, seja polido, mas nunca explicou o porquê. Então, assim, eu faço porque a minha criação ela foi muito incisiva nesse sentido, mas como eu não tenho claro o porquê, eu não me motivo com o valor daquilo ali, que é muito considerável se a gente medita bem sobre a essência da generosidade, a essência do altruísmo, a essência o que está em jogo ali quando a gente devolve esperança ao próximo. Então, lá que deu fim não tem o valor das suas ações muito claro para si. Então, acaba que chega um momento que ele se esvazia, ele doa, que se esvazia, ele chega invariavelmente nesse ponto. O amor numa família LAC, pessoal, é um amor que você tem como quase certo. Você sabe que uma família LAC não vai te abandonar de jeito nenhum. Você pode ser a pior pessoa do universo ali, aquela ovelha negra da família, mas como esse viés de união, como esse viés de inquebrantabilidade dos membros da família é algo muito valoroso para qualquer indivíduo LAC, é um valor, na verdade, inegociável. Então, o que acontece aqui? Por mais problemática que seja a relação com determinado membro da família, eu não vou romper com ele de jeito nenhum. Então, aqui no caso de Lac Delfino, ele sente que, sim, ele é amado, os pais geralmente são muito compreensivos com ele. Se a gente averigua aí o background de Lac Delfino, até porque, pessoal, para que você desenvolva essa personalidade por formas naturais, ou seja, isso aqui veio da sua criação, a vibração, por assim dizer, de Lac Delfino, muito provavelmente você pegou isso de alguém, você foi, de certa forma, impregnado por isso, você imitou essas referências de alguém. Então o sujeito Lac Delfino, muito provavelmente ele teve um pai, uma mãe Lac Delfino, ou pelo menos uma mãe Lac Delfino, um pai, que me trouxe essa referência. E, consequentemente, se eu estou falando de uma personalidade hiper, mega, ultra amorosa, é claro que é um sujeito, quando tiver filhos, ele tende a reproduzir esse mesmo padrão para a sua prole. E aí o que a gente nota, pessoal, aqui? Nós notamos que, embora esse amor ele seja incondicional, porque vínculo familiar tem que durar a vida inteira, esse é o mantra aqui das famílias LAC, eu sinto que eu só sou acolhido porque é assim que os meus pais aprenderam a fazer. Eles estão meramente seguindo
uma tradição. Ou seja, eles não me amam pelo que eu sou, mas eles me amam porque eles aprenderam com os seus antepassados que a gente deve amar incondicionalmente os familiares. A gente deve aguentar o rojão, deve aguentar tudo quanto é ovelha negra que vem, sem reclamar, sem pestanejar. Mas os meus pais, no fim das contas, não estão olhando para mim. Às vezes eu faço coisa errada, eles adotam aquela postura compreensiva, não vão brigar comigo, mas às vezes eu até queria que brigasse, porque, bom, pelo menos eu percebo que eles estão olhando para o que eu fiz, eles estão me observando enquanto indivíduo, eles estão olhando, atentos para as minhas falhas. Mas a resposta normalmente é sempre a mesma. Não, meu filho, não faz isso, a gente te ama, a gente te entende, mas ele percebe que não estão olhando para ele enquanto indivíduo, estão meramente reproduzindo um comportamento automático, mecânico, que lhes foi repassado, muito provavelmente da sua hereditariedade. Então, pessoal, veja bem, o amor de Lac Delfino, consequentemente, é aquele tipo de amor o amor que ele direciona para os outros. É aquele tipo de amor que ele sente que ele não teve por parte da família. É esse amor pessoal, é esse amor individual. É esse tipo de amor que Lac Delfino direciona aos demais, aquilo que ele não conseguiu obter. Ou seja, daqui a gente já deduz por que o indivíduo ele fica exausto, depois de ajudar muita gente, depois de acolher muitas pessoas, que veja, eu estou dando uma coisa que eu não tive. Então é claro que esse estoque ele é finito. Esse amor individualizador, esse amor pessoal, ele me é desconhecido. Eu sei como a coisa funciona. Eu sei como isso deveria ser direcionado. Então, bom, eu consigo direcionar isso para alguém, mas, bom, como eu não recebi, então eu não tenho estoque disso aqui. Eu não aprendi a me conectar sequer à fonte disso. Então, por isso, chega um determinado momento que o sujeito, de fato, ele se sente oco, que ele está doando alguma coisa que ele não aprendeu a buscar, seja através de uma relação, seja através de outra fonte, através de repente, origens espirituais, que quando a gente é adulto, pessoal, a gente não recebeu de berço, a gente só tem essa opção, buscar de fontes espirituais, esse amor incondicional que também é pessoal, é diferente desse amor que ele recebeu, que é um amor que despersonalizava. Era um amor que ele simplesmente estava dado e pronto. Mesmo que eu me rebele aqui, eu vou ser acolhido, mas bom, os meus pais não estão olhando para o que eu estou precisando, eles não estão me ajudando a desenvolver a minha individualidade, eles me amam, demonstram esse amor que aprenderam a fazer assim. Então é um amor do tipo inclusivo. Tanto é fato, pessoal, que qual perfil vocês imaginam que Lac Delfino vai preferir ajudar? São aquelas pessoas que normalmente elas estão à margem total da sociedade. Lac Delfino ama ajudar esse perfil de gente, aquele perfil que ninguém quer mais ajudar, é aquele perfil que todo mundo acha que não tem jeito, é aquele perfil que todo mundo descarta, é aquele pária da sociedade. Esse é o manjar, esse é o prato cheio de Lac Delfino, é esse tipo de perfil que ele vai buscar ajudar o tempo todo. Por quê? Porque aqui nós temos uma máxima representatividade da inclusão. Isso aqui, de fato, é nessas circunstâncias que a gente é capaz de exercitar o tal do amor pessoal. Veja bem, algo que ninguém quer, não, eu consigo encontrar uma forma de acolher, eu consigo encontrar uma forma de ajudar. Então veja, o quanto de individual não será a minha abordagem com aquela pessoa que está sendo excluída, descartada. Na verdade, a abordagem individual é a única esperança de resgatar aquele indivíduo. E Lac Delfino sacou isso. Mas veja, em algum momento a minha fonte de doação ela vai esgotar, porque foi aquilo que eu falei, justamente o tipo de amor que eu não recebi. Então a fonte ela vai secar sim em algum momento. Miasma em que se situa Lac Delfino. Pessoal, estamos falando de uma personalidade psicótica. Por quê, pessoal? A gente não precisa nem ter... Por mais que aqui a gente não tenha muitas preocupações envolvendo qual a fachada que eu vou deixar evidente aqui para os demais, a máscara que na verdade representa, é uma máscara conveniente que exacerba determinadas atribuições do meu ego, que na verdade é o oposto, pessoal. Lac Delfino nem gosta de ser o centro das atenções. É aquela pessoa que ela faz o bem, que é o bem ideal no fim das contas, aquele bem que ninguém sabe, você nem conta para ninguém, aquele bem oculto. Nem gosta que fiquem sabendo das boas ações que ele empreendeu. Às vezes só depois que Lac Delfino
desencarna, vai a óbito, como queiram, é que a gente descobre quanta coisa boa aquele sujeito fez. Aí sim, esses ouros vêm à tona, esse lampejo de esperança que esse sujeito espalhou o mundo afora. É só depois de morto que a gente descobre. Então, Lac Delfino, pessoal, em princípio, ele pode destoar da psicose exatamente por causa disso, porque nós percebemos que boa parte desse estratagema de ocultamento com que uma personalidade psicótica se ocupa gira em torno dessa necessidade de deixar à vista só a minha melhor versão para os outros. Essa fraqueza que eu não consigo superar de jeito nenhum, eu vou escondendo. Ninguém pode ver isso, porque senão pode ser que eu seja mal julgado, pode ser que eu não seja validado, pode ser que eu não seja incluído, enfim, as motivações podem variar. Mas, em geral, é a minha melhor versão que transparece. Mas por que mesmo assim a gente pode enquadrar o Lac Delfino como uma personalidade psicótica? É porque existe sim muito de seus esforços sendo direcionado para o ocultamento. E sim, eu vou ocultar as minhas fraquezas? Sim, mas o que muda aqui em relação à maior parte das personalidades psicóticas é o porquê que eu estou ocultando. E o que eu estou ocultando também? Então, geralmente eu vou ocultar o quê? Fraqueza? Sim, como toda personalidade psicótica. Não deixo ninguém acessar as minhas fraquezas. Não deixo ninguém acessar os meus pontos fracos. Agora vem o porquê, que é um porquê diferente, como eu disse, de maior parte das personalidades psicóticas. É porque eu não quero incomodar ninguém. Eu não quero preocupar ninguém. Então, maior parte daquilo que Lac Delfino vai esconder é problema de saúde. Às vezes a pessoa está com um câncer, ninguém fica sabendo. A pessoa sabe do diagnóstico, não fala, não comenta isso com ninguém, principalmente com a família. A família é a última instituição, por assim dizer, que Lac Delfino quer preocupar, em função do grande cuidado, grande zelo, amor que esse sujeito direciona à família. Então, são as últimas pessoas que eu quero preocupar. Então, aquele sujeito que às vezes está todo estrupiado em termos de saúde clínica mesmo, ninguém sabe. E ele faz questão de ocultar aquilo. É alguém que tem um cuidado tão grande para não preocupar os outros, não chamar atenção para si, pessoal, que ele domina, inclusive, é uma espécie de abstração da própria dor, um distanciamento da própria dor. É aquela pessoa que ela consegue induzir em si, até a gente pode chamar dessa forma, induzir em si uma espécie de anestesia. Então, um sujeito que, de tanto que ele quer desviar a atenção dos outros em relação ao seu sofrimento, ele mesmo gera nele próprio uma espécie de anestesia, ele se distancia da dor. Só que aquelas pessoas costumam dizer: a dor está na mente, a dor não está no corpo, então você consegue contê-la, você consegue dominá-la. Então veja, exatamente por esse esforço em ocultar o seu próprio sofrimento, suas crises o tempo todo, é que a gente pode situar com tranquilidade o sujeito Lac Delfino na psicose. Existe sim, no fim das contas, obviamente, uma preocupação em transmitir determinada imagem. É a imagem que convém, levando em consideração as minhas percepções de mundo, as minhas crenças pessoais. No caso de Lac Delfino, qual que é essa imagem que eu quero que seja transmitida acima de tudo? Daquele que está disponível para ajudar. Então, tudo que de repente traga algum ruído para essa imagem, tudo que de repente não, às vezes vai impedir que as pessoas entendam dessa forma, na verdade, tudo aquilo que pode até gerar um efeito contrário, dê o seu centro das atenções, porque, nossa, agora ficou evidente que eu tenho uma fraqueza, eu preciso ser auxiliado. Tudo isso o sujeito vai fazer questão de ocultar para não gerar preocupação e atenção para si. Bom, aí a essa altura, pessoal, não precisa nem dizer a que reino pertence Lac Delfino. Pelo amor de Deus, um golfinho. Então, estamos falando de uma personalidade animal. E aí, meus queridos, o que eu quero deixar bem claro para vocês, que é mais perceptível aqui em Lac Delfino, que aí depois que a gente percebe isso, é que a gente não deveria ter dúvidas de que, de fato, homeopaticamente falando, Lac Delfino está aqui dentro da categoria dos animais. É que existe em Lac Delfino uma sensação de que se está em perigo. Essa sensação ela é constante, isso não passa. No caso do sujeito Lac Delfino, isso aqui pode sofrer algumas gradações, pode passar por algumas gradações. Então, ora, o meu medo, essa desconfiança de que tem algum mal à espreita, ora isso aqui está muito acentuado, com uma espécie de alarme, uma espécie de mau presságio,
ora isso aqui está mais gerenciado, está melhor administrado, por assim dizer, está relativamente adormecido. Mas existe essa sensação, nem que seja basal, de que, bom, eu tenho algum perigo, tem uma coisa que não está muito certa, assim. Então isso aqui é bem típico da personalidade Lac Delfino. Todos os animais, como tudo, passa por esse prisma presa e predador. Então, obviamente, nós teremos algum tipo de eco dessa crença, dessa visão de mundo em suas queixas, seja de origem mental, seja de origem emocional ou mesmo a nível clínico. Então existe esse feeling de que eu estou sendo ameaçada, tem algum predador à espreita. Outro traço que corrobora para que a gente categorize Lac Delfino aqui no reino animal é aquela dualidade, pessoal, a dualidade carregada de uma atmosfera de confronto, um versus o outro, só que esse confronto, no caso de Lac Delfino especificamente, pessoal, ele é totalmente autodirecionado. Então sou eu contra uma espécie de alter ego, perdão. Esse alter ego é tudo aquilo que eu sinto que palpita na minha personalidade, palpita na minha essência, mas eu não posso deixar isso sair. Eu não posso deixar essa minha má versão, eu não posso deixar essas minhas sombras virem à tona, porque senão eu posso machucar minha família, eu posso chocar minha família. Pode ser que eu seja destituído do seio familiar, embora, se a gente estiver falando de pais Lac Delfino, não tem a menor possibilidade disso aqui acontecer. Mas o sujeito ele tem um medo tal do abandono, de ser deslocado desse eixo gregário, que no fim das contas é justamente onde está diluída todo tanto o sentido de identidade quanto o sentido da própria personalidade e individuação. Isso aqui é impensável. Tudo que pode fragilizar o meu vínculo com a família, eu deixo de lado. Então veja, é claro que isso que eu deixo de lado também me pertence, também sou eu, também compõe a minha individualidade. Então por isso mesmo, pessoal, a gente vai perceber que o indivíduo Lac Delfino ele tem a tendência a interagir com pessoas que refletem um bocado desse seu alter ego. Ou seja, se o sujeito Lac Delfino também não deixou sair uma tendência a ser um jogador compulsivo, um gastador, um mulherengo, adivinha que perfil que ele vai querer ajudar o tempo todo? É justamente esse, pessoal. Então existe um quê de espelhamento no processo de auxílio de Lac Delfino. E como é o auxílio, pessoal? É claro que dependendo da profissão, se a gente vai falando de uma Lac Delfino enfermeira, por exemplo, ela vai atuar de acordo ali com as competências, conhecimentos, as técnicas que ela foi aprimorando com o passar do tempo, mas é um indivíduo que ele só sente que ele ajudou de fato quando ele conseguiu trazer aquele sujeito para o seu seio familiar. É quando ele realmente conseguiu estabelecer esse nível de relação com aquela pessoa que ele está ajudando. Aí, é claro, muitas vezes, consequentemente, é natural que essas relações evoluam para relações afetivas, propriamente ditas. Aquela pessoa que eu deveria auxiliar, eu decido me casar com ela, porque, não apenas ela é muito compatível comigo, que é o meu alter ego, como também eu me casando com ela, aumenta-se aqui a probabilidade dela ser incluída na minha família, que é justamente o que eu queria que acontecesse. Por que, no fim das contas, pessoal, essa inclusão no seio familiar ela é tão importante? Porque, veja, isso aqui é um acalento na consciência de Lac Delfino, porque ele sente, se os meus familiares aceitarem esse fulano, que é como se fosse a personificação de toda a minha sombra, se a minha família aceitou esse cara, que é o meu alter ego, incorporado, então a minha família me aceita do jeito que eu sou. Então por isso, pessoal, às vezes a gente não entende por que a pessoa elege tipos tão incompatíveis para se casar. Normalmente a resposta está aqui, é porque elas refletem o meu lado sombrio, que eu não tenho vontade de jeito nenhum, tenho coragem, na verdade, não é tanto vontade até existe, mas eu não tenho coragem de colocar para fora por medo da rejeição, principalmente familiar. Então veja, o confronto ele acontece aqui. Confronto, ele precisa estar presente na psique de uma personalidade animal. Só que aqui, no caso, a gente não vai ver muito desse confronto externalizado, a não ser nesse medo de um predador ali à espreita, um predador oculto. Esse é um medo basal, endêmico, como a gente conversou, dessa personalidade. Mas o que chama mais atenção e que faz com que a gente, deveria fazer com que a gente tenha essa segurança para bater o martelo de que não é uma personalidade animal, é o confronto, que se passa principalmente a nível interno. Não veremos muito dessa expressão sendo externalizada. Porque todo mundo em quem o
o indivíduo lá que Delfino bota os olhos, geralmente passa por esse prisma. Pessoa que precisa de ajuda, não precisa de ajuda. Então não há nada ligado à competitividade, não há nada ligado a essa dinâmica vítima, algoz, dominador e oprimido e assim por diante. Bom, eu sei, pessoal, que às vezes, pelo fato de a gente estar falando de um animal que vive na água, a gente pode pensar que trata-se de um peixe. É estranho a gente pensar que existem mamíferos que vivem na água, mas é um mamífero, golfinho, cetáceos, de uma maneira geral, são mamíferos. Então aqui não vai ser diferente. E isso aqui já nos traz também boas diretrizes, muitas pistas acerca do que esperar desse indivíduo a nível de personalidade. Mamífero, pessoal. Mamífero é gregário. Mamífero se sente bem em estar dentro de determinado agrupamento, que compartilha ideais parecidos, convicções parecidas, que teve criações obedecendo certos valores ali compartilhados. Então, aqui nos mamíferos nós veremos um zelo significativo em relação a esse sentido de familiaridade. Isso aqui é algo fundamental para a personalidade mamífera, essa lógica. Não gosto muito desse termo, mas didaticamente é o melhor aqui a se empregar. É aquele desejo de fazer parte de um rebanho, pessoal, fazer parte de uma tribo. E essa tribo eu tenho que tomá-la obrigatoriamente como um sinônimo, algo que remeta à minha família de origem, não é? Temos aqui valores parecidos e seria muito melhor que passássemos a vida inteira juntos, a vida inteira com determinado vínculo. Então, essa atmosfera de familiaridade tem que estar presente aqui numa personalidade mamífera. Nós temos também, pessoal, um jogo de cintura significativo, que é um jogo de cintura que a gente não vai perceber muito em répteis, a gente não vai observar muito em moluscos, a gente não vai observar muito em pássaros. No caso dessas outras personalidades, elas são o que são. Aqui no caso dos mamíferos, a gente tem uma versatilidade muito grande. São pessoas que elas vão se adequar muito bem às circunstâncias. Se a gente está falando de uma personalidade que se ocupa em tratar de gente, cuidar de pessoas, óbvio que uma das atribuições mais importantes aqui é a adaptabilidade, porque, bom, eu vou lidar com dinâmica humana, o sofrimento humano sempre é individual, então eu vou ter que abordar cada um lançando mão de estratégias diferentes, lançando mão de recursos diferentes. Então, o jogo de cintura, quando a gente está com a mão na massa em sofrimento humano, pessoal, é um pré-requisito, é um pressuposto. Então, aqui nós veremos um domínio significativo da adaptabilidade, para que eu possa melhor servir aos demais, para que eu possa ajudar de maneira mais excelente os demais. Todos os leites têm a gente vai falando de um leite mulher, tem uma piora significativa no período da menstruação, tem TPMs aqui, TPMs bem barra pesada de suportar. Então, TPM barra pesada a gente vai ter aqui. A mulher, ela durante o ciclo menstrual, durante o decorrer ali do ciclo, a gente pode dizer que ela tem duas personalidades. Aquela mais luminosa do período fértil, aquela sombria do período menstrual, pré-menstrual, como queira, enfim, dependendo do caso. Mas a gente tem uma espécie de 880, humor 880 relacionado a distúrbios hormonais, no caso da mulher. E o que mais a gente tem aqui, pessoal, é que também é uma espécie de exclusivismo dos mamíferos, é uma espécie de autodesprezo moral. Por isso a gente vê aqui uma sensação de sujeira, uma sensação de impureza interna. E é justamente o que a gente nota aqui em Lac Delfino. Essa sua relação com as próprias sombras, com as próprias imperfeições. Isso aqui é uma carga, porque no fim das contas é justamente esse conjunto de más atribuições, más inclinações que eu enxergo aqui na minha personalidade, que eu sinto que me impedem de ser aceito integralmente pelo meu seio familiar. É por isso que eu não posso ser tão espontâneo, é por isso que eu não posso deixar claro o que eu quero ou não fazer, é por isso que eu não posso fazer nada diferente, porque esse diferente ele é mau à medida em que confronta os valores familiares. Então, se eu pudesse tirar tudo isso de diferente que eu tenho dentro de mim, tudo isso que não é compatível com valores familiares, se eu pudesse tirar de mim as más inclinações que seja, aí eu estaria no céu, definitivamente, que isso seria uma garantia de que eu estaria unido nessa relação simbiótica eterna com a minha família, sem a menor probabilidade de ser excluído, que agora só tem boas atribuições na minha personalidade, só tem lado luz. Então veja, existe sempre essa culpa
pairando sobre a consciência dos mamíferos de uma maneira geral. Especialmente a gente vai falando de um mamífero que tem a sua sexualidade, a expressão da sexualidade muito exacerbada, que ele pode fazer isso passar por um crivo moral muito pesado. Ah, isso é feio, isso é inadequado, eu não poderia estar sentindo essas coisas. Então, esse tipo de dilema a gente vai observar tipicamente aqui nos mamíferos, e Lac Delfino também não vai ser exceção. Lac Delfino, pessoal, se a gente pudesse transformar essa personalidade num elemento da tabela periódica, colocaríamos aqui no estágio 7. A gente não fala muito sobre o estágio 7 nas nossas análises, mas basicamente, pessoal, veja bem, nós saímos do estágio anterior, que é o 6, onde nós estávamos ainda dominando determinada habilidade. Agora, no 7º, a gente já percebeu que já domina, a gente já dá conta do recado. No caso aqui, estaria relacionado a alguma habilidade ligada à assistência aos outros. Então veja, eu já sei que eu dominei, cheguei num certo nível de excelência. Então, se eu já dominei determinada arte, qual é aquela inclinação que tende a surgir espontaneamente? De transbordo. Então eu vou dividir esse conhecimento com os demais. Então por isso Schouten traz como uma das palavras-chave aqui para o estágio 7, essa inclinação à cooperação, essa inclinação à ajuda, essa inclinação a distribuir a sua experiência, falar sobre aquilo que se sabe, falar sobre aquilo que já se comprovou efetivo na prática. Então, outras palavras-chave que a gente pode evocar que tem relação aqui com a cooperação é o aperfeiçoamento. No fim das contas, veja bem, eu saí do 6, onde a minha habilidade era muito incipiente, muito imatura ainda. Agora eu já dominei. Mas agora, depois que eu chego nesse ponto de domínio, ainda tem umas arestas ali para parar. Então veja, por isso mesmo a gente percebe um desejo de aperfeiçoamento para melhor servir, sempre em função da ajuda ao próximo. Surge também esse ideal, esse impulso por aprimoramento, aquisição de mais conhecimento. É alguém, pessoal, vocês podem ver o termo feedback muito associado aqui ao estágio 7. Por quê? Porque eu não quero aperfeiçoar. Então é natural que eu até faça questão de ser criticado, inclusive. Aqui não existe, a gente não vai perceber tanta aversão à crítica, porque na verdade é justamente o que eu quero que aconteça para que eu perceba o que eu preciso melhorar. Então o desejo de obter feedbacks, até elogios também, mas não porque o elogio massageia meu ego, mas porque o elogio é uma carta branca, é um sinal verde que denuncia que eu estou no caminho certo. Ah, não, realmente, a minha estratégia está funcionando. Se eu seguir nessa direção, eu vou ajudar cada vez mais pessoas. Então, o elogio é como se fosse um sinal verde. Posso continuar seguindo nessa direção. O que mais eu tenho aqui é um desejo de aprender também, que no fim das contas tem íntima relação com a inclinação rumo ao aperfeiçoamento. Desejo de aprender porque é uma das melhores formas de aperfeiçoar determinada habilidade. E o desejo de ensinar também, tal como eu havia trazido a vocês inicialmente. Inclusive, pessoal, são pessoas que elas têm um nível de robustez intelectual bem significativo. É natural que seja assim, porque se eu quero ajudar tantos outros, eu quero ajudar em todos os níveis. Eu quero ajudar a pessoa nas suas mazelas físicas, eu quero ajudá-la em suas questões emocionais, mas quero ajudar também no nível mais alto, no nível intelectual, ou seja, a nível de visão de mundo. Eu quero ajudá-la em seus sofrimentos espirituais. Então, é de se deduzir que é alguém que estuda muito. Os golfinhos, pessoal, estão entre um dos animais mais inteligentes sobre a face da Terra. Então, isso será refletido aqui invariavelmente. São pessoas muito afeitas ao estudo, muito mais ao esforço mental que ao esforço físico. Provavelmente a maioria, pessoal, está esperando que eu trate acerca de como é o sujeito Lac Delfino na ativa. Então vamos falar agora sobre traços mais particulares da personalidade Lac Delfino. Então, pessoal, veja bem, o que fica muito claro é que é um sujeito, é como se fosse um amortecedor de crises. Então é aquele que você pode ter certeza que é o último que vai entrar em pânico numa situação crítica. Então aquela pessoa que ela mantém a serenidade, ela quer desempenhar esse papel, na verdade, ela quer trazer esperança, ela quer trazer acalento aos outros, ela quer trazer serenidade, aquela serenidade que ela nota que falta naquele contexto atribulado.
Então é um sujeito que a gente nota que ele realmente é um minimizador de crises, é uma espécie de amortecedor. Então não importa a crise, pessoal, não importa o piti com que ele está se deparando, ele mantém aquela cara de paisagem, nem é tão de paisagem assim, porque cara de paisagem remete à indiferença, que é a última coisa que essa personalidade é no fim das contas. Então é aquele olhar atento, complacente e muito tranquilo, pessoal, e mais. Apesar de serem pessoas que lidam com sofrimentos bem pesados, até porque justamente eu vou procurar, eu tenho uma certa predileção, preferência por esses tipos que ninguém quer ajudar, aqueles tipos desafiadores em termos de serem ajudados. Eu vou escolher aqueles sujeitos, como a gente conversou, que eles vão refletir esse meu alter ego. Então é natural que os casos sejam muito barra pesada. As pessoas que eu acompanho, as pessoas para quem eu presto esse auxílio, geralmente só Jesus na causa. Mas eu mesmo assim mantenho alegria. Na verdade são personalidades muito divertidas. Vocês dão uma olhadinha nos golfinhos interagindo com os seres humanos. Claro que alguns são mais selvagens, pessoal, mas aquele clássico, aquele cinzinha clássico que a gente observa, vocês percebem que ele remete a uma certa alegria. Parece que o bicho está rindo o tempo todo. Então ele remete a ludismo, ele reflete a pureza, ele reflete diversão. Então veja que aqui nessa personalidade a gente vai notar exatamente essas expressões. Tanto é fato que são pessoas que gostam muito de jogos de todo tipo, principalmente jogos que muita gente pode ser incluída, pessoal. Então isso aqui vale salientar, que é um traço bem característico. E o que a gente pode notar aqui também é uma certa, claro, de se deduzir, uma empatia exagerada, que chega ao ponto do indivíduo, da gente poder tomá-lo como clarividente. Daquele sujeito que quer ajudar tanto, que a gente percebe que, de alguma forma, ele consegue acessar as vísceras do sofrimento de alguém. Às vezes a pessoa não fala nada e vem o sujeito lá que deu fino e diz: o que aconteceu, fulano? Você tá em luto, não tá? Você perdeu a mãe? Ele é muito assertivo, é muito pontual, porque ele quer demais ajudar a pessoa, quer ser capaz de minimizar aquele sofrimento, o máximo que ele puder. Então é claro que se eu estou o tempo inteiro com essa inclinação, automaticamente algumas habilidades que me permitem exercer essa função de maneira mais competente, elas serão desenvolvidas, pessoal. Então isso aqui é muito peculiar. Algumas pessoas acham que só répteis gozam dessa prerrogativa da clarividência, mas a gente percebe isso aqui no reino animal de uma forma geral. Não é um exclusivismo dos répteis de forma alguma. Então, em função da empatia exagerada, isso aqui acaba sendo desenvolvido de alguma forma. Eu falei, pessoal, que o sujeito lá que deu fino é um amortecedor de crises. Então, tem gente que pode pensar naquele termo. Na verdade, muita gente só conhece esse traço de personalidade com esse termo que eu vou falar aqui, que é o pano quente. Vocês conhecem muito mais o pano quente que o amortecedor. Então, quando eu falei sobre o amortecedor, pessoal, pense em pano quente também, que é uma espécie de desdobramento dessa postura amortecedora de crise. O pano quente, o que é o pano quente? Quando é que a gente fala isso? Você está colocando pano quente aí no problema. Eu estou fazendo eu não digo tanto uma vista grossa, mas eu estou me trabalhando aqui para minimizar as críticas que poderiam ser dirigidas àquela situação. Eu estou evitando reclamar, eu estou, na verdade, evitando assumir que, nossa, essa situação é crítica mesmo, nossa, que baita problema isso aqui. Ou seja, é um otimismo forçação de barra, é uma esperança muito forçada, por assim dizer. Isso é o pano quente. E aí, pessoal, é pano quente com tudo mesmo. O sujeito não fala mal de ninguém, não reclama de absolutamente nada, aquele sorriso no rosto o tempo inteiro. Mesmo estando ele doente, pode estar passando o perrengue que for ali, que ele não reclama, sempre leve, sempre com esse sorrisão no rosto. E aí, até se ele tivesse sido vítima de algo, e Márcio Mangelavore até traz esse exemplo ali para a gente, que eu achei ótimo, que veja, ele traz ali uma situação hipotética. Nosso médico fez cirurgia ali no sujeito lá que deu fim, esqueceu o equipamento dentro do abdômen ali que foi aberto no processo cirúrgico. Mesmo nessas situações que é um erro, bom, pessoal, é inadmissível, isso aqui poderia ter tirado a vida do sujeito. Mas mesmo uma situação assim, que ele é altamente prejudicado, às vezes até de forma deliberada, de forma intencional, ele dá um jeito de dar uma desculpa para aliviar a carga, a culpa do outro. Não,
De repente a pessoa teve um dia ruim, nossa, esse médico que deixou essa agulha aqui dentro, essa esponja aqui dentro, de repente ele estava muito cansado, de repente ele deu muito plantão. Não tem problema, ele tem que entender o lado da pessoa também, enfim, então a empatia, inclusive, nesse sentido também, só que é algo exagerado, pessoal, que isso aqui, se é levado a um determinado nível, um nível muito extrapolado, a gente deixa de observar os fatos, a gente não está mais em contato com a realidade. Eu gosto muito de uma frase que diz que o pessimista e o otimista, ambos não estão olhando a verdade, ambos fogem da verdade. A gente está falando de um nível de otimismo, se o sujeito estiver muito desequilibrado, é um nível de otimismo que vai turvar, vai tornar a visão da realidade para o sujeito muito opaca. Então, às vezes, eu tenho definitivamente uma maldade diante ali dos meus olhos, mas o sujeito vai dar um jeito de ressignificar, como se costuma dizer, essa maldade. Não, mas não foi bem isso que a pessoa quis fazer, provavelmente estava cansada, não pensou direito e assim por diante. Então, pano quente. Lach Delfino é o rei dos panos quentes. Pessoal, vocês já assistiram a Lista de Schindler? É um filme maravilhoso, pelo amor de Deus. Se você é terapeuta e nunca viu aquele filme, deveria ver, até a título de referência de uma grande personalidade, referência de até que ponto a personalidade humana pode chegar. Então, nem que seja a título de referência, é claro, né, a título de repertório pessoal, vocês precisam assistir aquele filme. E eu não sei se vocês se lembram, mas numa das últimas cenas, o protagonista, ele provavelmente ou era um Lach Delfino ou alguma personalidade correlata. Duvido muito que tenha sido um fosfórico, que era um amor abnegado, era um amor definitivamente incondicional que a gente via ali, que punha o sujeito até em risco. Então, pessoal, veja que na última cena, uma das últimas cenas, ele começa a chorar, ele entra em prantos, porque embora ele tenha percebido que ele tinha salvado realmente muitos judeus, ele lamentou todos aqueles nomes que não estavam ali. Ele lamentou amargamente todas aquelas almas que ele não pôde salvar, das quais ele não pôde privar de sofrimento. Então, veja bem, ele, se alegrou com todas as vidas que ele tinha salvado, mas o sofrimento era demasiado em relação àquelas que ele sentiu que ele deixou na mão. Eu estou dizendo isso, pessoal, essa cena ilustra muito esse tipo de culpa aqui que Lach Delfino pode sentir, porque é justamente uma ocorrência muito comum. Às vezes o sujeito ele faz algo grandioso, salvou muita gente, ajudou muita gente, mas ele está olhando para aqueles que ele não conseguiu servir. Ele está olhando para aqueles que ele não conseguiu ajudar de forma alguma. Então a gente percebe que o sujeito ele nunca tem paz na consciência dele, que ele sempre acha que ele poderia ter servido mais, ele sempre acha que poderia ter feito melhor. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Guest teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto,
Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Queridíssimos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Talvez vocês vejam os olhos marejando um pouquinho, mas sempre que eu falo dessa última cena desse filme eu fico muito emocionada, pessoal. Então peço desculpa aí, apagação de mico. Um forte abraço a todos e até a próxima.